Prezados irmãos, que Jesus nos abençoe. É com grande alegria que estamos aqui, nesta noite, participando desta reunião litero-doutrinária musical, recordando o 10º ano do regresso de nosso querido Chico à pátria espiritual, 30 de junho de 2002, 30 de junho de 2012. E nesta noite nós iremos fazer um rápido estudo apresentando algumas revelações da psicografia de Chico Xavier. Mas inicialmente precisamos fazer um preâmbulo. Chico, quando desencarnou, ele nos legou extensa obra mediúnica. Eram 412 livros. Hoje, com as publicações póstumas, este número, ao que nos parece, já está ultrapassando a casa dos 460 livros, porque muito material foi deixado inédito. Existe um acervo inédito, parte dele estava sob a guarda de Dona Wanda Amorim Joviano, filha do Dr. Rômulo Joviano, ex-chefe de Chico Xavier na Fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo. Mas o que nós queremos dizer é que deste acervo doutrinário riquíssimo, que complementa a codificação, desdobra a codificação, atualiza Kardec, atualiza a codificação, atualiza a doutrina espírita. Deste precioso acervo, mais de 100 obras foram publicadas com mensagens ditas cartas familiares ou cartas consoladoras. Aproximadamente 130, 150 obras, digamos assim, 1/3 da obra mediúnica de Chico Xavier. Estas mensagens particulares, pessoais, estas cartas ditas consoladoras, elas sempre foram muito mais do que cartas consoladoras. Aliás, nos referimos a elas como cartas consoladoras através de Chico. É até uma impropriedade, porque acaba, digamos assim, minimizando o valor deste acervo extraordinário. Nós não vamos falar na noite de hoje a respeito da obra de Emmanuel, médium do Cristo, porque Emmanuel, ao lado de Chico Xavier,
foi médium de Jesus Cristo. Nem tampouco vamos enfatizar a obra extraordinária de André Luiz, que é um capítulo à parte. Nós podemos considerar toda a obra mediúnica de Chico Xavier como sendo uma revelação, a verdadeira revelação da revelação. Se existe na doutrina espírita uma revelação da revelação, esta é a obra mediúnica de Chico Xavier. Mas nós vamos aqui destacar algumas revelações que foram transmitidas, e não raro, de maneira imperceptível, no texto das cartas que desde Pedro Leopoldo Chico psicografava. Cartas endereçadas aos familiares presentes, aos familiares saudosos, muitos deles adeptos, inclusive, de outras religiões. Nós sabemos que estas cartas, elas foram escritas, elas eram escritas sob a supervisão de Emmanuel. Aliás, toda a obra mediúnica de Chico, ela foi construída sob a chancela de Emmanuel, representando o Cristo. Tanto é assim que Emmanuel, a feição do professor Hippolyte Léon Denisard Ribaille, abdicou de seu próprio nome e adotou o nome do Senhor, porque Emmanuel não era o verdadeiro nome do senador Publio Lentulus, como também não era o verdadeiro nome do escravo grego Nestório, como também não era o verdadeiro nome do Papa Damiano, não era o verdadeiro nome do padre Manuel da Nóbrega. Emmanuel era o nome do Senhor, o nome com que os anjos anunciaram a Maria o nascimento de Jesus Cristo, e ele se chamará Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Nós, durante muitos anos, eu e a Márcia, durante muitos anos, durante 25 anos, tivemos oportunidade de acompanhar a recepção destas cartas semanais, deste acervo extraordinário. E eu me recordo que Chico certa vez nos disse que seria interessante se alguém escrevesse algum livro contando a história destas cartas, contando como estas cartas haviam sido recebidas, recepcionadas mediunicamente. Nós pesquisamos em mais de 100 obras para realizarmos esta palestra, para montarmos esta palestra. E nós temos feito esta palestra em várias cidades do Brasil, mas na noite de hoje nós vamos apresentar a palestra de maneira resumida, porque nós precisaríamos de um tempo mais longo para esgotar todo o seu assunto. Nós vamos apresentar a essência da palestra. Quando Chico veio para Uberaba, a partir de 1959, as suas atividades mediúnicas na recepção das ditas cartas consoladoras, elas aumentaram, principalmente após a sua participação no programa Pinga Fogo. Houve uma coincidência logo após com o incêndio em 2 edifícios famosos em São Paulo,
o Andraus e o Joel, e caravanas e mais caravanas de familiares começaram então a chegar à cidade de Uberaba, dando início assim à quarta fase da mediunidade de Chico Xavier, conforme ele mesmo dizia. A primeira fase tinha sido com os poetas, a segunda fase com os prosadores, com os literatos, a terceira fase com os doutrinadores, representados especialmente por Emmanuel e André Luiz, e a quarta fase com os habitantes comuns do mundo espiritual. Esses habitantes comuns do mundo espiritual eram os jovens que escreviam através de Chico, os familiares desencarnados, os pais, as mães, os avós, os netos, os irmãos, os amigos, enfim, habitantes comuns do plano espiritual. E nós vamos perceber, pelo que esses espíritos falaram em suas cartas, nós vamos perceber que, na verdade, o nosso conhecimento a respeito da vida no plano espiritual ainda é relativamente curto, ainda é relativamente pequeno. Precisamos estudar mais. Precisamos estudar mais Kardec, precisamos estudar mais os clássicos, precisamos estudar mais a obra mediúnica da Lavra de Chico Xavier. Vadir Abrão Filho foi um dos jovens que escreveu diversas vezes através de Chico Xavier, apelidado Vadizinho. Seus pais sempre vinham a Uberaba. Hoje existe uma casa espírita com o seu nome, Centro Espírita Vadir Abrão Filho, na cidade de Sumaré, estado de São Paulo, que já tivemos oportunidade de visitar. Vadir Abrão Filho, no texto da carta, disse: as trevas são quadrilhas de irmãos que fogem do Cristo. Não temos laços para tolher-lhes os movimentos, porque Deus nos fez livres, mas temos a luz do conhecimento para distribuir. Vejamos que Vadir Abrão Filho, que Vadizinho, faz uma alusão aos espíritos que no mundo espiritual continuam se opondo ao Cristo. As trevas são quadrilhas de irmãos que fogem do Cristo. Vejamos que não basta a desencarnação para que o espírito se esclareça. O espírito, não raro fora do corpo, continua sendo o que é, porque ele não deixa a terra para ir ao encontro de um mundo miraculoso. Ele deixa a terra para habitar o mundo espiritual, que os espíritos também chamam de terra. Eles deixam a terra para habitar a terra espiritual, segundo a expressão de Emmanuel e outros espíritos. Então a vida continua sem alteração substancial.
Os mundos espirituais mais próximos não são mundos espiritualizados. Podem ser espirituais, mas não são espiritualizados. Ainda não são mundos evangelizados. André Luiz, em suas obras, nos fala a respeito da existência de 7 dimensões. Nós estamos habitando a 3ª dimensão, a contar de baixo para cima. Abismo, trevas, crosta terrestre. Nós habitamos a 3ª dimensão. A 4ª dimensão, a dimensão umbralina. Nosso lar é uma cidade umbralina. Existem muitas pessoas que dizem: quando eu desencarnar, não quero passar pelo umbral. Se nós não passarmos pelo umbral, nós não chegaremos a uma outra dimensão, a uma dimensão superior. E segundo André Luiz, cada dimensão se subdivide, é formada por subdimensões. Então temos o chamado umbral grosso, que começa a nossa volta, o umbral médio e finalmente o umbral fino, que é uma zona de transição, onde foi edificada a cidade de nosso lar. O plano espiritual é um cinturão ao redor de toda a Terra. E a existência do mundo espiritual independe da crença espírita. O mundo espiritual é um cinturão, existe em volta de todo o orbe. Então, existe o mundo espiritual na África, o mundo espiritual na Europa. Cada mundo espiritual, digamos assim, com as suas características. André Luiz trata deste assunto no livro Evolução em Dois Mundos. Vejamos a maravilha da palavra de Badizinho, na mesma carta. Estamos na condição de trabalhadores de Jesus nos 2 lados da existência na Terra. Nos 2 lados da existência na Terra. Na Terra plano físico, na Terra plano extrafísico. Os homens cavam daí para cá. Os espíritos desencarnados que procuramos o apoio e a inspiração do Cristo, cavamos daqui. No rumo de vocês, o túnel luminoso está sendo construído. O túnel luminoso é o túnel da mediunidade, do qual, digamos assim, Allan Kardec foi o pioneiro, com a publicação de O Livro dos Médiuns. Digamos assim, ele desenhou o primeiro mapa. Mas vejamos a beleza da imagem. Os espíritos estão cavando de lá para cá. E nós temos a obrigação de cavar daqui para lá. Nós não podemos cruzar os braços e esperar que os espíritos façam todo o trabalho. Façam esse trabalho de escavação. Nós, os médiuns, nós, os espíritas, nós, os que cremos na vida espiritual, temos o dever de colaborar com os espíritos para que esse túnel luminoso seja cavado e se faça inteiro o mais depressa possível. Por enquanto, existem alguns túneis, alguns buracos de minhoca, digamos assim, através dos quais os espíritos estão conseguindo manter contato conosco.
E um desses buracos de minhoca, sem dúvida o mais transcendente, digamos assim, o pai e a mãe de todos esses túneis luminosos, nós tivemos com Chico Xavier. O assunto, ele vai ser desdobrado e ele vai se aprofundando. Não se impacientem por isso as mães e os pais, os filhos e irmãos que não recebem de pronto as mensagens que desejam. Esse túnel está sendo cavado e, portanto, esse contato com o mundo espiritual ainda é um contato bastante primitivo, digamos assim. Como nos tem dito o Dr. João Fernandes, em matéria de mediunidade, agora que nós estamos deixando a caverna, nós temos muito ainda que saber, temos muito ainda o que estudar e temos muito ainda o que fazer para que os nossos sentidos psíquicos se ampliem cada vez mais. O negócio não é pegar o fone e discar. Muita complicação deve ser atendida. Nós achamos que o intercâmbio acontece de maneira matemática. Existem muitas interferências na questão da mediunidade, na questão mediúnica. Pensamos que em futuro próximo, e vejamos aqui o espírito de Badizinho faz uma referência à transcomunicação instrumental. Ele se refere à transcomunicação, a chamada TCI, transcomunicação instrumental, que André Luiz fala a respeito, não é? A qual André Luiz se refere no livro Nosso Lar, quando da manifestação do espírito de Ricardo, que já estava reencarnado, aquele que novamente seria esposo de Dona Laura. Ele já estava reencarnado, no entanto ele deixa o corpo ainda criança, enquanto o corpo estava repousando, ele vai ao plano espiritual e se manifesta através de uma tela de televisão. Pensamos que em futuro próximo a cabeça do homem decidirá muito desse setor com a eletrônica. Até que isso aconteça, não temos outras vias. Então os espíritos são de parecer que futuramente esse contato com o mundo espiritual também será possível através de aparelhos eletrônicos. Nós, na atualidade, temos acompanhado algumas experiências nesse sentido, mas são experiências, digamos assim, que deixam ainda a desejar, com gravadores, mesmo através da televisão, através do telefone. Interessante que muitos contatos assim foram conseguidos fora do ambiente espírita, com pesquisadores internacionais, como por exemplo o Dr. Constantin Haldi, que já desencarnou e conseguiu gravar vozes atribuídas aos espíritos, aos desencarnados. Existem algumas obras escritas neste sentido. No livro Somos Seis, edição do GEM, lá de São Bernardo do Campo, nós temos um depoimento muito valioso de Volquimar Carvalho dos Santos. Volquimar desencarnou no incêndio do Joelma, em São Paulo. Sabemos que dezenas desencarnaram.
E vejamos bem, Volkmar aqui, ela se refere à cirurgia plástica no perispírito. Ela se refere às cirurgias realizadas no corpo espiritual. Portanto, vejamos bem como o assunto é sério. O perispírito é um organismo, o perispírito é um corpo. Como os espíritos nos têm dito, que o corpo físico também não deixa de ser perispírito, porque o corpo físico também é um dos corpos do espírito. Eu me recordo, certa vez, Chico, em conversa conosco, se referiu à existência de 7 corpos espirituais, que nós possuímos 7 corpos espirituais. E me recordo ainda do que disse, conversando conosco, ele falou: o único livro da literatura mediúnica que fala a respeito do assunto é a obra Romance de uma Rainha, em 2 volumes, de Rochester. Foi lá que eu encontrei, na época ele nos falava, foi lá que eu encontrei alguma referência a esses diversos corpos espirituais. Nós conhecemos o perispírito, que é o corpo espiritual imediato, digamos assim, que é a matriz do corpo físico. Conhecemos depois o corpo mental. Já se fala num outro corpo denominado supramental, e vai por aí afora. São diversos os corpos espirituais. E vejamos bem o que escreveu Volkmar aos seus pais: é preciso haver atravessado a existência terrestre quase que em serviço absoluto de espiritualização, para que o nosso envoltório sutil não seja assinalado pelas impressões da morte. O nosso envoltório sutil, quer dizer, o perispírito, para que o nosso perispírito não seja assinalado pelas impressões da morte. Varia de espírito para espírito, de acordo com a sua condição mental, de acordo com a sua condição espiritual. Mas vejamos, quase sempre os espíritos que entram em contato conosco, os espíritos recém-desencarnados, afirmam que, inicialmente, ao se transferirem para o mundo espiritual, inicialmente foram hospitalizados, como nós que, quando reencarnamos, passamos pelo hospital, quase sempre. Antigamente, quando o parto era realizado, mas criava-se um ambiente hospitalar dentro do quarto da parturiente, inclusive com pouca luminosidade, poucas pessoas poderiam adentrar o quarto durante aquele período de resguardo, etc, etc. Os espíritos que escrevem, quase todos eles dizem, os espíritos comuns, quase todos eles dizem que passaram por um período de hospitalização. Aqui surpreendemos companheiros muitos que passam ainda por minucioso tratamento de plástica regenerativa. Porque muitos dos que desencarnaram no incêndio, desencarnaram queimados, desencarnaram também com o perispírito lesado. Existem lesões que atingem o corpo físico,
e atingem o corpo espiritual. Como as lesões que nos alcançam o corpo físico são exteriorizações, não raras, são exteriorizações de lesões existentes no corpo espiritual. Os Espíritos nos dizem, André Luiz nos fala, no livro, no prefácio do livro Cidade do Além, André Luiz nos fala que os Espíritos, quando reencarnam, eles vêm para a Terra como eles estavam no mundo espiritual. E quando eles desencarnam, eles chegam ao mundo espiritual, geralmente eles regressam ao mundo espiritual como eles estavam na Terra. Existe medicina no mundo espiritual. Chico fala isto em seus livros de entrevista. Inclusive, ele diz que muitos médicos, muitos pesquisadores, quando adormecem, vão ao mundo espiritual e ali recebem ensinamentos e acordam o corpo com aquela intuição. E quando despertam o corpo com aquela intuição, efetuam determinadas descobertas no campo científico que fazem a ciência avançar, fazem a medicina progredir. Isto acontece não apenas no campo da medicina, evidentemente. André Luiz nos fala que nosso lar foi uma cidade construída. Nosso lar não é uma cidade plasmada mentalmente, não. Isso depende do que nós consideramos de plasmar com a mente. Porque se nós formos interpretar essa questão de plasmar com a mente, esta construção, qualquer construção antes é plasmada pela mente, pela imaginação, é concebida pela imaginação, pela inteligência. Essa imaginação é transferida para o papel, pelo arquiteto, pelo desenhista, pelo projetista, e depois ela começa a se materializar. Mas ela se materializa através dos construtores. Ela se materializa através do ectoplasma, transformado em tijolo, porque tijolo é ectoplasma. Do ectoplasma transformado em pedra, do ectoplasma transformado em cimento, em ferragem, etc, etc. Porque a fonte da matéria é a mesma, conforme os Espíritos nos dizem em O Livro dos Espíritos. Enquanto que muitos outros recolhem assistência para reparações últimas de pontos orgânicos lesados. Então existem cirurgias no plano espiritual. Isto muda completamente a nossa concepção a respeito do mundo espiritual. Muitas pessoas às vezes dizem assim: estão humanizando muito o plano espiritual. Não é verdade. O plano espiritual imediato, ele é humano. Ele pode não ser tão humano quanto o nosso plano, mas ele ainda é humano. Doutor Inácio, por exemplo, ele fala conosco que os espíritos são pessoas. Espírito é gente. Nós achamos que o espírito é uma entidade sobrenatural. Ele não é uma entidade sobrenatural. O espírito, para transcender a forma humana, ele precisa evoluir muito. Para transcender a sua condição humana, perder as características humanas que nos assinalam, o espírito precisa transcender muito. Então vejamos aqui uma revelação impressionante, cirurgia no plano espiritual. E o texto é da Lavra Mediúnica de Chico Xavier.
esse texto não é da lavra mediúnica de nenhum outro médico, porque a lavra de Chico Xavier nos merece inteira confiança e total credibilidade. William Garcia, um outro jovem que também escreveu, também participa ali do livro Somos Seis, ele diz o seguinte: aqui vejo que a religião é uma lâmpada que brilha em qualquer lugar. As interpretações são apenas cores sobre o foco, imprimindo maneiras e reflexos diferentes da chama que é única. O plano espiritual não é espírita. O plano espiritual mais próximo não é espírita. Nós vamos nos deparar, isso está nas obras de André Luiz. Por exemplo, no livro Nosso Lar, não há uma só frase em toda a obra dizendo que Nosso Lar seja uma cidade espírita. Não há em toda a obra. Nosso Lar é uma cidade ecumênica. Não há. Nosso Lar não é uma cidade espírita. Hoje até pode ser. Porque depois que André Luiz nos trouxe a revelação da existência de Nosso Lar, quase que todo mundo almeja desencarnar, não é? E residir em Nosso Lar, não é? Lá deve estar regurgitando de espíritas, não é? Mas vejamos bem, não há um único trecho dizendo, André Luiz não diz que o plano espiritual é espírita. Nós sabemos que o espiritismo está em a natureza. Nós sabemos que o espiritismo é o cristianismo redivivo. Nós sabemos que o espiritismo, por assim dizer, é a religião natural. Nos planos superiores, nos planos mais altos, as ideias espíritas prevalecem. Chico, certa vez, respondendo a um repórter, disse assim: eu não acredito que nós, os espíritas, um dia sejamos os tais. Eu acredito que nós vamos evoluir ao encontro das demais religiões cristãs para formar com elas um dia o cristianismo total. Eu acredito que nós vamos caminhar ao encontro das demais religiões. Por isso que o espírita não deve ser sectário, ele não deve ser ortodoxo e não deve se considerar melhor ou numa condição superior, absolutamente. Absolutamente. Não há em Nosso Lar um trecho. Nosso Lar foi uma cidade, segundo André Luiz, fundada por distintos portugueses desencarnados no século XVI. Os portugueses eram todos católicos. Distintos portugueses desencarnados, e entre eles estava Emmanuel, como fundador de Nosso Lar. É claro que ele não se colocaria ali, ele não aparece, mas ele já havia concluído a sua obra de evangelização no Brasil, junto com José de Anchieta. Ele já havia concluído a sua obra de evangelização no Brasil. O padre Manuel da Nóbrega, que aliás foi o primeiro escritor do Brasil, o padre Manuel da Nóbrega. Vejamos bem a tarefa desse espírito extraordinário, que muitos às vezes querem minimizar, não é? Assim no sentido reducionista, falam, não, ele foi um padre jesuíta, não é? Como se todos os jesuítas tivessem participado do movimento da Inquisição na Europa, etc, 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 né? De fato, eles pertenciam à ordem
da Companhia de Jesus, mas vieram para o Brasil e vieram evangelizar os índios. E quando chegaram aqui, os índios eram antropófagos, inclusive. E Emanuel foi o primeiro grande escritor do Brasil e podemos dizer o primeiro grande educador do Brasil, não é? Além de ter fundado a cidade de São Paulo, olha o trabalho de Emanuel. Emanuel fez no Brasil. Emanuel, isso é um estudo que o doutor Inácio fez e que vai sair agora no mês de agosto, chama-se Emanuel, Médio do Cristo. Então é um estudo que ele fez mostrando a atuação de Emanuel quando encarnado, porque ele fundou nada menos do que São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. Ele fundou São Paulo, participou da fundação do Rio de Janeiro, participou da fundação da cidade de Salvador e também foi um dos primeiros educadores. E já naquela época ele se preocupava com o evangelho para os gentios, como Paulo de Tarso. Também tinha essa preocupação de levar o evangelho para os gentios. Então, William Garcia diz: aqui quer dizer no mundo espiritual, vejo que a religião é uma lâmpada que brilha em qualquer lugar. Uma lâmpada, se eu colocar um papel verde, é verde. Se eu colocar um papel azul, é azul. Se eu colocar um papel lilás, é lilás. Mas se eu tirar o papel, é a mesma lâmpada. É o mesmo foco de luz. Agora, as interpretações é que variam. Porque alguns, vamos dizer, têm mais afinidade com a interpretação da Igreja Católica. Outros têm mais afinidade com a interpretação da Igreja Reformada. Outros têm mais afinidade com isso e com aquilo. E vai por aí afora. Outra coisa, neste trecho da mensagem, ele fala que existem helicópteros no mundo espiritual, naves no mundo espiritual, naves espaciais, aviões no mundo espiritual. Porque, eu não sei se vocês sabem, mas existe também oceano, mar no mundo espiritual. Isso talvez possa não estar tanto explicitamente, mas está implicitamente. Porque André Luiz em Nosso Lar fala sobre o Rio Azul. Esse rio corre para onde? Esse rio para onde que ele corre? Ele nasce aonde? O que alimenta a nascente desse rio? Será que nós podemos dizer que chove no mundo espiritual? São conjecturas. Ou esse rio também, como dizem alguns, é uma criação mental. Criação mental perene. Ou os espíritos ficam ali alimentando o Rio Azul. Corre a água do Rio Azul, corre a água do Rio Azul, corre a água do Rio Azul. Nós precisamos deixar de ser crianças, não é? Nós precisamos deixar de ser crianças na interpretação, na imaginação. Esse rio, por exemplo, esse rio, segundo André Luiz, abastece toda a cidade. Interessante, o livro Nosso Lar é fantástico, porque eu considero da Lavra de Chico o Nosso Lar e Paulo Estevão, mas Nosso Lar é uma obra extraordinária, porque fala, por exemplo, em que as águas do Rio Azul abasteciam, como abastecem, todas as casas da cidade. Abastece para quê? Abastece para quê? O espírito toma banho, o espírito usa água, o pé de espírito está sujeito, transpira, tem glândulas sudoríparas, tem cirurgia. Nós vamos ver agora mesmo que tem sangue, ou pelo menos uma espécie de sangue, porque muita gente fala assim: o Marcelo falou lá que o perispírito tem sangue. Não sou eu que estou falando, é o Chico que está falando. Se vocês quiserem discutir, discutam com ele. Sou eu. Estou apenas falando que está aqui nos livros. E que ninguém lê, porque fala assim, é livro de mensagem. Ninguém lê, porque diz assim: isso é livro de mensagem. E joga na cestinha. Não, liquida isso aí, vende isso, 3, 4 reais. Isso não sai mesmo. Não sai, porque o espírita,
como diz o doutor Inácio, espírita compra livro, mas não lê. O espírita é um bom colecionador de livros, é metida intelectual, né? Eu quero ter uma biblioteca boa, né? E o espírita faz questão de mostrar a sua biblioteca e falar assim: eu tenho 300 livros. Não sei quantos você já leu, não é? E se nós perguntarmos assim, quantos você já estudou, já rabiscou, já dobrou página, já olhou, quantos desses? Não é? Interessante, uma vez eu fui fazer uma palestra numa cidade aí, eu fui falar sobre o nosso lar, e eu falei sobre o tráfico de alimentos em nosso lar. Vocês se lembram disso? Vocês se lembram disso que André Luiz fala sobre o tráfico de alimentos em nosso lar? E ele diz bem lá que o alimento era proteico. Isso nos leva a pensar que era o quê? Bom, isso eu não estou falando, vocês. Ele fala lá que o alimento era proteico. E estava tendo tráfico. O tráfico de quê? Carne. Está mais do que claro. André Luiz só não escreveu, porque se tivesse escrito, eles tinham matado o médium. O médico naquela época só tinha 33 anos. Foi em 1943. Eles tinham trancado ele no sanatório, uma coisa assim qualquer. Mas então eu falei: olha, lá na cidade do nosso lar tinha tráfico de alimentos. Aí veio um senhor, palestra, veio um senhor assim, desses autoritários, coisa muito sistemáticos, até no vestir, assim. Olha, você falou uma coisa aí, eu sou espírita há 50 anos. Aí começa, né, essa história. O negócio de ser espírita 50 anos não vale nada. O negócio de ser espírita 50 anos não vale nada. Porque às vezes é espírita 50 anos, mas não conhece nada. Tem um que é espírita 5 anos atrás. Então ele chegou e falou assim: olha, eu sou espírita 50 anos. Isso é muito bem. E eu quero dizer para você que eu já li o livro Nosso Lar e não vi isso lá. Eu falei assim: não, pois contra disso não, eu estou com o meu livro aqui e eu posso mostrar ao senhor. Não, eu já li o livro. Assim, foi muito bem. O senhor leu o livro quando? Ah, tem 40 anos que eu li esse livro. Lê uma vez e acha que está bom. Lê uma vez e acha que não precisa ler mais. Depois só guarda aquela história de que Lísias foi no Bosque das Águas. Mas não guarda o detalhe que Lísias, para entrar no Bosque das Águas, André Luiz, para entrar no Bosque das Águas, Lísias teve que pagar o ingresso para ele. Você lembra disso? Está lá em nosso lado. Teve que pagar, senão não entrava. Cara, tem um cartão de crédito. O cartão de crédito é um bônus hora. Olha aí a antecipação. Naquela época não tinha. O que é o cartão de bônus hora? É o cartão de crédito. Só que aqui na Terra o cartão de crédito ainda vale pela conta que tem lá no banco. E o bônus hora é mais perfeito ainda, porque vale pelo número de horas trabalhadas. É mais perfeito ainda. Mas veja aqui a questão do helicóptero no mundo espiritual. Wilson Garcia, ele desencarnou também no incêndio do Joel. Quando o incêndio começou, eles foram lá para cima, lá no topo do prédio, terraço, lá para cima. Olha aqui, posso dizer a você, mamãe, que pensávamos em helicópteros que nos retirassem das partes altas do edifício. E com espanto, quando acordei, ainda estremunhado, fui transportado para uma parede semelhante, junto de outros amigos. Então vieram naves do mundo espiritual. E esses espíritos não estavam em condição de volitar, gente. Eles nem tinham condição de volitar. Volitar não é para qualquer espírito, não. Nós temos que nos preparar para sair do corpo rastejando. Não é achar que nós vamos sair do corpo volitando, que André Luiz para volitar custou. Não foi assim não.
Era assim tão perfeita a situação de salvamento, olha aqui, que fui alojado no hospital. Foi para o hospital, como se estivéssemos no hospital da cidade para a recuperação, antes do regresso à nossa casa. Eu costumo brincar que quando eu comecei na doutrina, não faz tanto tempo assim, mas quando eu comecei na doutrina lá no Bittencourt Sampaio, o pessoal, que eu estava me preparando para o vestibular, o pessoal falava assim: não, esse aí sabe muita coisa, ele é inteligente, ele é culto, não sabia nada, não sabia. E me colocaram na reunião de desobsessão, de cara. A gente sabe que hoje isso não é aconselhado, mas naquela época eu contei com o apadrinhamento do seu Sinésio e ele me colocou na reunião de desobsessão. E eu ficava, e ele falou para mim assim: olha, fica observando os médiuns doutrinar para você aprender. E eu ficava lá observando os médiuns doutrinar. E os médiuns doutrinavam assim, quando terminava a doutrinação, falavam assim: olha, meu irmão, comigo, você está vendo esse homem de branco ao seu lado? Às vezes era uma mulher, mas na maioria das vezes era um homem de branco. É o machismo da doutrinação. Tem machismo até na incorporação. Porque médium homem, por exemplo, não gosta de incorporar espírito de mulher. Não gosta. As mulheres incorporam espírito de homem, porque elas são mãe. Mas os homens não gostam de incorporar espírito de mulher. Vocês já repararam isso? Por isso, o bom médium para mim é que incorpora espírito de mulher. De homem e de mulher também. Que história é essa? Só que receber homem. Então eu ficava olhando, observando os doutrinadores. Você está vendo esse homem de branco ao seu lado? O espírito às vezes falava, às vezes não falava. Segue ele, é médico do espaço. Todo doutrinador. E eu estava fazendo vestibular para odontologia. Eu pensava assim: gente, eu estou frito, por quê? Só tem médico no mundo espiritual. Só tem médico e enfermeiro no mundo espiritual. Ou o mundo espiritual é um grande hospital, ou os espíritos estão todos loucos no mundo espiritual. Eu não vejo um doutrinador falar assim: segue esse engenheiro. Segue esse engenheiro desencarnado. Vocês já ouviram falar? Segue esse advogado. Segue essa professora, coitadinha. Mal remunerada, vai com ela. É uma santa, vai com ela. Era só médico desencarnado. Tem alguma coisa errada aqui. Ou é com o mundo espiritual, ou é com essa turma aqui. Mas então eu achava isso tudo muito estranho. E de fato é muito estranho, porque isso ainda funciona hoje. Você está vendo esse homem? Então o doutor Bezerra, coitado, ele tinha que se dividir em milhares, né? Esse homem de barba é o doutor Bezerra. Todo homem de barba é o doutor Bezerra. Eu ficava assistindo aquelas doutrinações, isso sem saber nada de espiritismo, ainda estava começando, mas eu estranhava, né? Porque eu pensava assim: eu vou desencarnar, vou ficar desempregado. Porque eu vejo falar em dentista. Muita dificuldade surgiu. Foi o doutor Igor Fernandes. Com muita dificuldade, acabou surgindo um dentista desencarnado lá na nossa reunião, que era o doutor Igor. Mas vejam bem isso aqui, como é que essa questão aqui, olha. Os espíritos foram retirados por naves espaciais. E eu fico pensando assim muitas vezes: será que muita gente que às vezes diz que enxerga um disco voador, um OVNI, será que também não pode ser em algum momento alguma nave espacial do mundo espiritual que se enxerga? Às vezes nem sempre é coisa de outros mundos físicos. Pode ser naves também dos planos.
Porque essas naves são impressionantes, de repente elas surgem, de repente elas desaparecem. Não é? Eu não estou afirmando, eu estou lançando a ideia. Quando vocês virem, observem melhor. Olha aqui, do livro Estamos no Além. Isso aqui é impressionante. É editado pelo ID. E esta mensagem é de Sandra Regina Muniz, uma menina que desencarnou com leucemia. Olha o que ela fala. A vovó Mariquinha me trouxe até aqui para contar que estou bem. A saúde voltou. Aqui me mudaram todo o sangue. Mas que história é essa? Não é? Eu acho que nós podemos ir para casa e pensar nisso aqui. Encerrar a palestra aqui. Porque quando eu comecei no Espiritismo, durante muito bom tempo ainda, que eu estava no Espiritismo, quando se falava em perispírito, as pessoas falavam assim, ó, não se sabe dizer um corpo plástico. É um corpo plástico. Eu ficava imaginando um corpo de plástico. Um corpo de plástico. Você deve ser uma coisa parecida com isopor. A natureza do perispírito, a essência do perispírito. Depois é que a gente vai estudando, vai compreendendo que o perispírito tem célula, que o perispírito também é constituído por elementos químicos, lá por aí afora, que tem órgãos, o perispírito tem órgãos internos, etc, etc, etc. Não é? Então aqui, ó, aqui me mudaram todo o sangue. Alguém vai dizer assim, mas sangue no perispírito? Bom, vamos dizer assim, a gente sabe que os espíritos vivem se queixando da falta de tecnologia. Eles poderiam ter dito assim, aqui me mudaram toda a seiva. Era a mesma. É uma questão de palavras. É uma questão de palavras. Pode não ser um sangue tão vermelho quanto o nosso. Às vezes é um sangue cor-de-rosa. Na veia das mulheres. Na veia dos homens é uma cor mais firme. Porque a turma implica com tudo. Digamos que seja sangue azul. Não importa, os elementos do sangue, os elementos figurados no sangue. Mas o interessante é isso aqui, olha. Não sei se você pode compreender isso, mas é assim mesmo. Gente, isso aqui foi escrito por Chico Xavier. Se nós formos duvidar de Chico Xavier, vamos sair daqui, vamos fechar o centro e vamos entregar a chave para lugar aqui, qualquer coisa qualquer. Como é que nós vamos colocar em xeque a mediunidade de Chico Xavier? Nós podemos colocar em xeque a mediunidade de todo mundo, mas de Chico não. Espera aí, alto lá. Chico Xavier é uma instituição, alto lá. Quer questionar fulano, Beltrano, Cicrano, A, B ou C, tudo bem. Mas Chico Xavier não. Ele nos provou isto. Nos provou ao longo de uma vida de 93 anos quase, de 75 anos dedicados à mediunidade. Uma vez ele contou para nós que lá na Comunhão Espírita Cristã apareceu lá um psicólogo alemão e através de intérprete começou a conversar com ele e fazer umas perguntas para ele sobre o mecanismo da psicografia, não é? E ele perguntava para o Chico, você escuta, mas eu queria saber do senhor, há quanto tempo o senhor está psicografando? Ele falou assim, olha, a psicografia já tem muito tempo, desde menino, muito rapaz, muito novo, a psicografia há muito tempo. Não, mas eu queria saber exatamente há quantos anos, porque eu tenho uma tese que explica que aquele que está na psicografia, em atividade mediúnica, durante aproximadamente 20 anos, isso é uma psicose maníaco-depressiva. Então, Chico, meu filho, eu estou há mais de 50 anos. Aí o psicólogo fala, então eu vou ter que reformular a minha teoria. A teoria que ele ia reformular era apagar lá os 20 anos e botar mais de 50 anos.
leucemia é um empobrecimento curável aqui. É como os espíritos dizem, as coisas vêm vindo do mundo espiritual para a terra. Por isso, sem querer fazer propaganda, foi por isso que o Dr. Inácio escreveu um livro chamado A Vida Viaja na Luz. Vem de lá para cá. A luz vem de lá para cá, vem dos planos superiores para os planos inferiores, é natural. Então a nossa ciência, ela vem dos planos superiores. Os nossos conhecimentos vêm dos planos superiores para a Terra. E vão chegando aqui de acordo com a nossa capacidade receptiva. Como é isso, eu não sei dizer. Como também aí em nossa casa, eu nunca soube explicar o que era meu sangue, porque deveria ter em minhas veias. O assunto melhor é saber que já posso movimentar-me e saiba também que cresci. Isso aconteceu na medida de meu desejo interno, de me fazer pessoa grande, a fim de auxiliar a mãezinha Sônia. Então vejamos, é uma mensagem que está lá no livro. Estamos no além, lá do IG de Araras. Provavelmente é um livro, atualmente nem vende mais. Ninguém compra, capaz. É livro de mensagem. Larga para lá, livro de mensagem. Esse senhor, José Murilo Neto, ele era médico, escrevendo pelo Chico, olha o que ele diz: muitos povos se deslocam do plano físico em demanda de regiões mais elevadas. É o que o Chico dizia para nós: de cada 4 que desencarnam, 3 ficam por aqui mesmo. É mais ou menos igualzinho aquele filme do Sexto Sentido, do Ghost. Desencarna e fica por aqui. Até entender que desencarnou, compreender que desencarnou, até entrar em sintonia com o plano superior. André Luiz ficou por aqui no umbral grosso, né? Ficou por aqui. Até que um dia, lá depois de um certo tempo, né, um tempo muito curto, pode-se dizer assim, porque muita gente fala assim: André Luiz era um espírito que ficou no umbral. Nós, para falarmos de André Luiz, precisamos lavar a boca com detergente. Porque se André Luiz ficou aquele tempo que ficou lá nessa região do umbral, nós podemos nos preparando para ficar lá, acho que nem sair de lá. De lá ele volta para a terra. Ele ainda ficou lá e subiu. Mas a maioria fica lá e volta. Nem só, não é? Em demanda de regiões mais elevadas, porquanto na vida maior encontramos invariavelmente a continuidade do que somos por dentro de nós mesmos. O desejo parece um ímã poderoso. A criatura se desliga do veículo denso e de imediato se transfere para a região que lhe define os anseios satisfeitos. Então, que nós todos, quando desencarnarmos, vamos para o mundo espiritual, vamos. Agora depende para saber de que parte que nós vamos. Aquele lugar do mundo espiritual que nós vamos. O que nos resta é saber. Deixa eu dar uma. Depois, se eu quiser voltar, para apertar a seta de cima. Hein? Eu queria falar sobre isso. Porque o tempo lá vai correndo e não dá para falar muito. Olha, gente, que coisa impressionante isso aqui. Esta mensagem está no livro Tensão. É também do Ide de Araras. E essa mensagem é de Maria das Graças Grega. Eu vou contar a história dela para vocês, que está lá no livro. Ela estava grávida de 8 para 9 meses, quando sofreu um acidente, um desastre. Ela desencarnou no acidente. Estava grávida, o neném, né, o bebê, faleceu, desencarnou na barriga dela. Mais outro filho, também pequeno, todos os que estavam dentro do carro, marido, todo mundo. Foram 4 ou 5 dentro do carro, todos desencarnaram. Ela estava grávida. Como é que ela chegou no mundo espiritual? Grávida. Porque a gravidez, antes de ser física, é perespiritual.
Isso é para nós pensarmos. Isso não sou eu que estou dizendo, não. É o Chico aqui, olha. Achava-me dopada por medicamentos ou forças que até hoje não sei explicar. E senti perfeitamente que uma cesariana se processava. Fizeram uma cesariana nela no plano espiritual. Quando não tem gravidez perispiritual, não tem criança na barriga, não tem espírito. Isto Chico também falou para Egorina claramente. Se vocês quiserem saber isso, comprem o livro Imagens do Além e leiam. Neste livro Imagens do Além, Chico fala até que existe cemitério no mundo espiritual. Está no livro Imagens do Além, da Egorina Cunha, que é também autora do livro Cidade no Além. E lá ele explica como é que ocorre a gravidez. A gravidez, antes de ser física, é perispiritual. Se não houver gravidez perispiritual, não tem gravidez física. Isso é uma coisa impressionante. Impressionante. Isso nos leva a questionar aqueles que contestam, sem saber, a questão da reencarnação no mundo espiritual. Que a reencarnação, antes de acontecer aqui, ela tem que ocorrer no mundo espiritual. Está nesse livro, Quem são Maria das Graças Grega. E ela deu até nome para o filho. Olha aqui, chamo Júnior, o caçula que se me desgarrou do seio, aqui na vida espiritual. Que ela estava também amamentando. Bom, era isto que nós estamos com 1h10 minutos. Era isto que nós, rapidamente, sucintamente, queríamos trazer aqui nesta noite, para mostrar que o mundo espiritual não é bem como a gente imagina. Não é um mundo assim tão abstrato, não é um mundo assim tão teórico. E aqueles que dizem que muitos querem humanizar o mundo espiritual, não tem nada disso. Não é? Aliás, o mundo espiritual é que está tentando humanizar o mundo físico, que ainda em grande parte aqui embaixo, embora nós sejamos seres humanos, no comportamento nós somos selvagens. No comportamento, às vezes, nós agimos como animais. O esforço do mundo espiritual é para que a Terra seja humanizada. Porque nós precisamos ainda nos humanizar mais, espiritualizar mais, evangelizar mais. Nós temos aqui suficiente material de reflexão para nós voltarmos a estudar os livros de André Luiz. E é o convite que nós queremos fazer a todos nesta noite. Aqueles que já leram Nosso Lar há 40 anos, estão no Espiritismo há 50 anos, ou 60, ou 40, não é? Ou já, eu sou espírita desde o berço, não é aquela coisa. Meu avô era, minha avó era, meu pai era, não era. Vamos voltar a estudar. E neste aspecto, eu quero dizer a vocês o seguinte: eu acho que os centros espíritas também falham muito. Os centros espíritas e os órgãos orientadores do movimento espírita falham muito, porque nas reuniões espíritas em geral, abre-se o evangelho ao acaso, faz um breve comentário, faz um passo e fica por isso mesmo. E fica por isso mesmo, não é? As pessoas dizem assim: não, a gente não pode estudar não, porque se a gente estudar o povo vai tudo embora. Deixa embora, mas estuda, quem quiser fica. Lá no Bittencourt Sampaio nós estudamos e o povo não vai embora. Temos lá toda semana 150, 160 nas terças-feiras. Temos lá 150, 160, até 200 pessoas. Muita gente vai embora porque não dá para 200. Mas o povo fica para estudar. Então eu acho que nos centros espíritas está passando a hora dessas obras de André Luiz serem estudadas, esses livros do Chico serem estudados, Emmanuel ser estudado,
na sequência, com método, de maneira sistemática, lendo e comentando, lendo e comentando. Não tem importância. Fazer a leitura, estou lendo. Ah, fulano, mas você não faz uma palestra eloquente? Não, esse negócio de palestra eloquente, isso já está ficando demodê. O negócio hoje é estudar. O negócio hoje é exposição, é estudo da doutrina. É o que nós precisamos. Nas casas espíritas. E a gente infelizmente anda por aí e não vê isso. Tem exceção sim, mas é muito pouco. Normalmente é nas reuniões de estudo. Ah, nós temos aqui uma reunião de estudo. Vai ver, frequentar por meia dúzia de pessoas, 8 pessoas. Tem que fazer na sessão pública e explicar para o povo. Olha, nós temos que conhecer isso. Não é? Olha que tanta coisa, em tão pouco tempo que a gente viu. E pesquisando assim por alto, isso muda a nossa concepção de vida espiritual, de sobrevivência, de perispírito, de corpo espiritual, de tudo. De tudo. E depois a gente dá opinião sem entender nada. Fala sem saber o que está falando. Fala pelos cotovelos. Ou então é aquela tal história, né? A pessoa acha que não precisa estudar mais. Ah, não, eu já sei muito, não preciso estudar mais. Gente, eu chegava lá no Chico nas quartas-feiras, às vezes eu a mais, e surpreendia ele lá na salinha dele, olhando lá o Livro dos Espíritos. Às vezes ele me pedia: Marcelo, você podia pesquisar esse assunto para mim na revista Espírita? Eu tinha, mas me levaram, eu não falava roubar, mas tinha roubado. Eu falava assim: eu tinha aqui, mas me levaram. Você pode pesquisar esse assunto para mim? Eu disse: olha, Chico, eu vou ver se consigo achar. E às vezes ele falava: está na revista do ano tal. Pesquisava, levava para ele, tirava um xerox. E olha aqui, Chico, acho que aqui dentro do andar Então que Jesus nos ampare e nos abençoe hoje e sempre, que Chico receba realmente onde ele estiver, né? Repetir o refrão que o pessoal cantou aqui, lá no Amor Cristão, e o outro pessoal também cantou. O trabalho do Chico continua. E que nós possamos dar continuidade à obra que ele começou, que ele iniciou. É claro, é uma obra medíocre, mas pelo menos esse trabalho que ele, de exemplificação, de vivência da doutrina. Que ele nos ampare. Pela linda palestra de nós à noite hoje e uma singela lembrança da União da Mocidade Espírita para você. Muito obrigado.